se assentar. Amém. Quero convidar aqui a nossa ministra dessa noite, pastora Luciana. Ministra abençoada. Você é forte e corajoso. Amém. Analisa aí nos seus últimos dias, naquilo que você tem passado, que você tem vivido, e pensa com você mesmo se você tem sido forte e corajoso. Responde para você mesmo, não precisa falar em voz alta não. Talvez você esteja sendo apenas forte, não tem coragem. Nós temos a força, mas não temos a coragem de abandonar algumas coisas para seguir em frente, para tomar algumas decisões, para fazer algumas escolhas. Não temos tido coragem, mas talvez você tenha tido coragem, está disposto a avançar, está disposto a romper, mas está sem força, caído, prostrado. Hoje nós vamos aprender a sermos fortes e corajosos, amém? Amém. Diz assim, Josué 1, nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Então somente ser de fato forte e corajoso.
ordenou Moisés, meu servo: não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará com êxito. Ora, não te ordenei, seja forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Josué, que era servo de Moisés, um grande líder, um líder que marcou geração, um homem temente a Deus e que foi um grande instrumento de Deus na geração dele, e ele serve de exemplos até os dias de hoje. Um grande homem. E então, Moisés morreu. O Senhor decidiu recolher Moisés. É o ciclo da vida: nascer, crescer, se reproduzir e morrer. E Moisés foi para o lado do Pai. E então o Senhor levantou Josué para liderar o povo e conduzi-los a uma promessa, a terra prometida. Imagina só o tamanho da responsabilidade que estava diante de Josué agora. Ontem Josué era um discípulo e hoje ele estava sendo levantado para ocupar o lugar do seu líder. E há que se diga, né, um grande líder. Moisés, ele era um cara com personalidades e habilidades incomparáveis. E então Josué deixou a posição de discípulo para se tornar líder daquele povo e conduzir aquele povo a uma grande promessa. E ele foi treinado por Moisés. A Bíblia vai dizer que Josué participou de algumas situações com Moisés. Ele estava lá quando os 12 espias foram enviados para a terra de Canaã, e ele foi um dos 2 espias que voltaram com um bom relatório. Josué estava diante do Mar Vermelho se abrindo. Josué participou da provisão do Senhor dia após dia no deserto. Josué estava próximo quando o povo foi liberto do Egito. Então Josué, ele foi treinado pelo seu líder e por Deus para um dia ocupar aquela posição. Ele já havia sido preparado para algo que estava designado a ele ali na frente. Então, quando Moisés morreu, o Senhor dirigiu uma palavra a Josué: seja forte e corajoso, Josué. Moisés morreu, a missão agora é sua. Seja forte e corajoso. Então, um novo tempo começou na vida de Josué. Um ciclo se fechou e um novo ciclo se iniciou na vida dele. Deus estava tirando Josué da posição de assistente, de coadjuvante, de discípulo, para colocar ele na posição de líder, direcionador. Agora ele não mais via Moisés, Deus falando com Moisés, direcionando Moisés, mas agora o próprio Deus iria direcioná-lo diretamente. E a Tabernáculo hoje tem vivido um novo ciclo. Você acredita nisso? Amém. Um novo tempo se iniciou para essa igreja, para nós. Algo que nós não esperávamos, algo que foi pego de surpresa. Mas nós não temos o poder de ver daqui para frente o que será, como vai ser, não sabemos. Mas nós estamos no controle de um Deus que, além de ver o futuro, Ele foi o autor do futuro. Aquilo que nós vamos viver daqui para frente já está escrito, foi escrito pelas mãos dEle. Então, o nosso papel nesse momento é sermos fortes e corajosos. Amém? Amém. E a mesma palavra que o Senhor direcionou a Josué naquele tempo, Ele direciona a nós hoje. Ei, tabernaculanos, sejam fortes e corajosos. Amém. Vocês são fortes e corajosos. Amém? Amém. Glória a Deus. E então, nós estamos aqui, fomos levantados, fomos treinados, ensinados e fomos convidados gentilmente pelo Senhor, sairmos da nossa posição de comodismo e colocarmos em prática e colocarmos em ação tudo aquilo que nos foi passado. É tempo de colocarmos em ação, amém? É tempo de nos levantarmos e mostrarmos
eles chegaram naquela terra, todo mundo olhou de forma visual aquilo que você vê na sua visão carnal. Mas Josué e Caleb foram instrumentos de Deus para olhar pela terra prometida conforme os olhos da fé nos ensinam. Era um lugar que tinha gigantes, que tinha guerras, que tinha muitas coisas, mas tinha uma terra que manava leite e mel. E então o Caleb dá um grande grito: eia! Subamos e possuamos a terra prometida. E nós vamos alcançar, amém? Colatina nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas os ciclos se fecham e se iniciam não só coletivamente, mas em todas as áreas das nossas vidas. Talvez no emprego, no relacionamento. Nós vivemos ciclos. A Bíblia diz que nós tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para plantar, tem tempo para colher. Isso são ciclos, eles se fecham e outros se iniciam. E nós temos problemas para resolver, situações para tomar decisões. A Bíblia diz que é um leão por dia. Eu acho que eu mato 3. Mas é um leão mais gigante, não sei o de vocês. Mas é um leão por dia. E se nós não formos fortes e corajosos diante dos ciclos que se iniciam e se fecham nas nossas vidas, nós somos derrotados, nós não conseguimos avançar e vencer. Quando nós não somos fortes e corajosos, nós tomamos decisões erradas, nós nos perdemos no caminho, deixamos o desânimo nos abater, a tristeza nos tomar, somos tomados por medos e inseguranças. Hoje nós somos ministrados aqui que nós não somos escravos do medo. Se um dia o medo nos amedrontou, nos deixou paralisados, nos fez escravo e comandou nossas vidas, isso acaba hoje, amém? Amém. Não somos mais escravos do medo, nós somos libertos por um Deus que tudo pode, que pode todas as coisas. E então, se nós nos posicionarmos dessa forma, quando nós precisamos fechar e iniciar ciclos, quando nós precisamos ser fortes e corajosos, se nós nos posicionamos como fracos, nós não conseguimos alcançar a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. A fraqueza não nos deixa olhar com os olhos da fé. A fraqueza não nos torna impotente. Eu lembro quando eu peguei Covid, que é uma, não sei quem já pegou isso, sentiu a mesma coisa, mas é uma fraqueza tão grande. É um corpo ruim, você não consegue levantar, você não consegue se alimentar, você não tem força para nada. E eu fiquei assim, aqueles dias em casa, sozinha, não comia, porque não tinha força para ir na geladeira, não tinha força para fazer um almoço. E nós ficamos impotentes dessa forma. Como nós somos fracos, nós somos impotentes, nós não conseguimos avançar aquilo que precisa ser feito. Eu precisava me alimentar, porque eu tinha que melhorar, mas eu não me alimentei, porque eu não tinha força para isso. E isso que nos impede de avançar na nossa caminhada. Quando nós nos tornamos fracos, decidimos ser fracos diante das situações, decidimos ficar paralisados, nos conformarmos, mas nós não somos fracos, amém? Você não é fraco. Estamos hoje vivendo essa realidade de nos tornarmos fortes e corajosos. Não é tempo de fraquejar, é tempo de tomarmos posse daquilo que a Bíblia diz que nós somos, mais do que vencedores. Amém. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, amém? Amém. Josué, naquele dia em diante, ele passaria a derrotar reis, ele passaria a enfrentar guerras, a lutas, a batalhas, e o mais difícil de tudo, nos meus olhos, Josué ia liderar uma multidão. Quem tem discípulos aqui? Quem é líder? Tem liderado, tem discípulos? Só o pastor Gilson? Quem tem discípulos aí? Tem liderados? Liderar 12, meu querido, é terrível. Imagina uma multidão. E para mim, derrotar o rei não é tranquilo. Agora lidera uma multidão. Pessoas com personalidades diferentes, com problemas diferentes, e acedindo tudo quanto é tipo de problema que você imaginar. Mas Josué estava ali disposto a enfrentar guerras, a lutar e a liderar uma multidão. Estava bem enrolado Josué. E por esse mesmo motivo que o Senhor dá ênfase a ele, repete 3 vezes: Josué, seja forte e corajoso. Estou brincando não, Josué, estou falando sério. Seja forte e corajoso, senão não vai não. E nós precisamos tomar essa palavra para nós essa noite. No verso 9 diz assim: ora, não te ordenei eu, seja forte e corajoso?
forte e corajoso, porque eu vou estar contigo, não vou te desamparar. E é assim que o Senhor fala para nós hoje: seja forte e corajoso. Você vai atravessar uma situação que não vai ser fácil. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ser difícil. Mas ei, seja forte e corajoso, porque eu estou com você, amém? O Senhor está com você. E obviamente aquilo que é fácil para nós não precisa de força e coragem. Se você domina alguma área, você não precisa de força e coragem. Nossa, meu Deus, eu preciso de ajuda para fazer isso aqui. Eu já faço todos os dias. Então o fácil, ele não nos desanima, não nos desafia. O fácil, ele não nos tira da zona de conforto. Nós estamos acostumados. Não são novas experiências, novas coisas. Mas o novo ciclo, ele traz novas experiências. Novo ciclo traz para nós novas vivências, coisas que nós não vivemos mais. Então, para ser forte e corajoso, o nome já diz: seja forte porque alguma coisa vai vir, seja corajoso porque você vai precisar. Aquilo que é fácil não serve para nós já entendemos isso. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, isso é real, isso é verdade. A gente queria que fosse apenas uma frase de efeito, mas não é. E a aflição não é pouco, queridos. Mas o Senhor lhe garante estar comigo, com você, amém? No dia da aflição, no dia da angústia, Ele é o próprio que estará ali nos dando força, nos conduzindo e nos tornando fortes, amém? E quando nós entramos em um novo ciclo, um novo tempo, já fala, a própria palavra já diz novo, nós precisamos mudar algumas coisas. Nós só subimos de nível, só mudamos a nossa rota quando nós mudamos algo em nós. Nós precisamos muitas vezes deixar de viver como meninos, falar como meninos e tomar uma posição de líder. Josué, ele era um discípulo, agora ele é um líder. Josué, ele era direcionado, ele tomava direções, agora Josué era aquele que dava direções. E muitas vezes, não falo só em relação à igreja, não falo só em relação a uma promessa coletiva, mas nós temos a nossa individualidade, algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E nós precisamos mudar os nossos comportamentos para tomar decisões pessoais nossas. Nós precisamos muitas vezes largar as nossas práticas, largar os nossos atos, mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, para enfrentar um novo ciclo que vai vir, para sermos fortes e corajosos. O tempo de meninice acabou para nós, amém? Amém. Deixa a meninice para o Levi, para o Estevão, para a Emily. Mas nós que estamos aqui já não é tempo de sermos meninos. Não falo só em relação à sua vida na igreja, mas eu falo em relação à sua vida com Deus. Não é tempo mais de brincarmos, de ficarmos presos naquilo que nos mantém no chão. Quando nós somos crianças, quem tem filho aí sabe, você faz as coisas para os seus filhos. Você faz o alimento para o seu filho, você dá banho, você troca a fralda. Mas não é tempo mais. Já foi a época que alguém fazia alguma coisa por mim e por você. Mas agora nós somos adultos, amém? Amém. Agora nós temos nossas responsabilidades, nós temos decisões a serem tomadas. E se nós tomarmos decisões segundo as nossas meninices, segundo aquilo que nós éramos no ciclo passado, vai dar ruim. Porque agora você está vivendo um novo tempo. Um ciclo se fechou alguns dias atrás, um novo se iniciou para você. Amém. É hora de vivermos o novo de Deus, amém? É hora de vivermos novidade do céu. No versículo 7 diz assim: tão somente ser, de fato, forte e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, o meu servo. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. As nossas vontades agora não condizem com o que eu penso, o que eu acho, com o que você sente ou com o que você pensa. Mas assim como o Senhor falou para Josué ali: seja forte e corajoso e tenha cuidado de obedecer aquilo que a lei diz. Não se aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, medita nela de dia e de noite. E se nós pautarmos naquilo que nós achamos, naquilo que nós queremos, naquilo que nós sentimos, nós nos tornamos fracos. Porque o que nos fortalece é a palavra do Senhor. O que nos fortalece é aquilo que sai da boca de Deus. Não é aquilo que uma pessoa fala de você, não é aquilo que você diz, mas é aquilo que o Senhor profere. E o Senhor proferiu uma palavra para Josué e disse para ele: Josué, se apoie na minha palavra, no livro dessa lei, não se aparte dela.
Você já viu alguém sendo comandado pelas emoções? Ou você já foi comandado pelas suas emoções? Que desgraceira que é isso? Eu acho que não tem nada pior do que isso, uma pessoa que deixa as emoções dominá-la. Eu já fui dominada pelas emoções. De vez em quando a gente estava conversando no dia da reunião, daí a gente devolve para Deus o nosso livre-arbítrio, Ele pega de volta. Nossas emoções a gente deposita nele, pega de volta. De vez em quando a gente pega de volta e sente na pele o que é tomar decisões por emoções. E logo, se eu tomo decisões pelas minhas emoções, eu não sou forte, eu não sou corajoso. E Josué não podia mais ali tomar decisões segundo aquilo que ele pensava ou achava, mas ele tinha uma palavra para direcionar ele tinha uma palavra para dar sentido ao que ele ia fazer, porque lá na frente Josué teria que tomar decisões. Mais para frente a gente vê aqui que Josué teve que enviar espias de novo à terra, Josué teve que dar direções àqueles que iriam guerrear, Josué teve que invadir cidades, teve que fazer divisões de terras. Josué ele precisava de sabedoria porque ele teria decisões a ser tomadas. Então o livro dele, o guia dele de regra, de fé e prática era a palavra, assim o Senhor disse para ele. Então da mesma forma que Josué precisava da palavra para ter direções sobre o que iria acontecer ali, nós também precisamos. O nosso guia precisa ser a palavra do Senhor, o nosso manual precisa ser a palavra do Senhor, porque aquilo que nós lemos ali, aquilo que o Senhor proferiu ali, é aquilo que nos define, amém? Amém. Mas você já viu também pessoas que se movem por expectativas nas outras? Existem aqueles que se movem pelas emoções e aqueles que se movem porque está preso em outras pessoas, está preso em sentimentos. Queridos, o nosso único fundamento é a palavra. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que a casa que ela é fundamentada na rocha, na palavra do Senhor, ela não é derrubada. Quando vem a ventania, o vento sopra, mas a casa que ela é construída na areia, em emoções, em pessoas, em sentimentos, em momentos, em circunstâncias, essa casa ela é derrubada. E Josué estava aqui disposto, agora estava diante de lutas a serem travadas, decisões a serem tomadas, e ele precisava se fundamentar na rocha, na palavra. Nós não podemos mais pautar as nossas decisões, o nosso futuro, em coisas que são momentâneas, em coisas que passam, em coisas passageiras, mas na palavra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão decepcionados. Você acredita nisso? Amém. Pessoas nos decepcionam, nós mesmos nos decepcionamos. Quantas vezes nós não alcançamos aquilo que queremos, ou não, as situações não saem conforme nós imaginamos, e nós ficamos decepcionados com a gente mesmo. Mas o Senhor, Ele não nos decepciona, amém? Amém. O Senhor, Ele não te decepciona. E chegou o tempo de nós ultrapassarmos barreiras, ultrapassarmos aquilo que nos prende, aquilo que nos atrasa. Chegou a hora de sermos fortes e corajosos, como o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Não mais escravo do medo, não mais escravo do medo do que vai vir, do que vai acontecer, do que vai ser, das consequências. Não mais escravo daquilo que Satanás tem plantado nos nossos corações, na nossa mente. Se nós confiarmos no Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos ordenou, tudo vai correr conforme a vontade dele. Você crê nisso? Se você deposita a sua confiança no Senhor e segue aquilo que Ele diz, a responsabilidade é total dele daquilo que vai acontecer. E Ele está nos chamando nessa noite para sermos fortes e corajosos, independente da situação, independente do momento. Não quer dizer que você vai ser um super-herói, nada vai te entristecer, nada vai te abalar. Não quer dizer que você não vai ser influenciado de alguma forma. Como eu estava falando da casa que é firmada na rocha, quando a chuva vem, a casa não é derrubada, mas arranca uma telha, suja a pintura, precisa de uma reforma, tem umas goteiras. As situações elas vêm, não quer dizer que nós seremos super-heróis e nada vai nos abalar, nada vai vir sobre nós, nada vai tirar os nossos pés, não vai balançar os nossos pés, não, mas quer dizer que você vai permanecer de pé. Quer dizer que você vai ser forte e corajoso, porque a pancada vai vir, as situações vão vir, os desafios vão vir, mas você é forte, você é corajoso, a força do Senhor está em você. Quando o Senhor Ele pede para nós sermos fortes e corajosos, não quer dizer que nós com as nossas próprias forças vamos fazer as coisas, mas o próprio Deus irá nos fortalecer. Quando nós somos pautados pela palavra, quando nós andamos segundo a palavra de
É Ele que toma o controle da situação. Nós só precisamos confiar. Se nós andamos pelas nossas visões, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos, por aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós ficamos estagnados. Hoje em dia o mundo é mau. Onde você vai, você vê problema. Onde você vai, você vê situações de violência, você vê maldade. Se nós pararmos para analisar as coisas segundo os nossos olhos, segundo aquilo que nós vemos ao palmo da nossa frente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, amém? E glória a Deus que ela se renova a cada manhã. Nós precisamos deixar para trás um novo ciclo, um velho ciclo, e iniciarmos um novo ciclo. O Deus que te chama é aquele que vai te capacitar, amém? O Deus que está colocando certas situações na sua vida é aquele que vai te capacitar e vai estar com você, amém? E então Josué agora tinha muitas decisões a serem tomadas. Josué ele foi um grande líder, não chegou aos pés do seu líder, mas ele foi um grande líder, que estava disposto, ele foi treinado, ele foi ensinado, ele teve um exemplo. Nós também temos um exemplo, amém? Tivemos um exemplo, mas continuamos tendo um exemplo. Nós temos a nossa líder, nós temos uma liderança, você tem líder, você tem pastores, você tem pessoas que te capacitam. E Josué não estava sozinho. Ele não tinha mais o líder dele com ele, mas ele tinha o Senhor com ele. E nas nossas decisões nós também não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor, nós temos os nossos líderes, nós temos a nossa igreja, nós temos os nossos irmãos. E o Senhor ele vai nos capacitar para sermos fortes e corajosos. Não seremos mais escravos do medo. Nós seremos firmes e constantes, segundo a palavra daquele que abriu o mar para o povo passar, daquele que fechou a boca dos leões enquanto Daniel estava na cova, daquele que proveu dia após dia o maná no deserto. Nós precisamos enxergar as coisas de acordo com aquilo que Deus nos mostra, e não de acordo com que a situação se apresenta. Josué ele venceu, ele levou aquele povo à terra prometida, ele alcançou os objetivos do Senhor para ele, porque eu acredito que esse não era o objetivo de Josué, não. Olhando nos capítulos passados, não fala que Josué estava se preparando para ser líder, não fala que Josué estava se preparando para a promessa, porque ele ia levar o povo. Eu acredito que Josué ele simplesmente seguiu a direção do Senhor. E muitas vezes as coisas não vão acontecer segundo aquilo que nós queremos e achamos. Não vão acontecer segundo aquilo que nós imaginamos ser, da forma que nós queremos que seja. Mas se nós estamos debaixo de uma provisão do Senhor, debaixo da mão do Senhor, as coisas vão acontecer segundo o que Ele quer que aconteça. E existe coisa melhor, queridos, do que viver debaixo da mão de Deus, debaixo da direção do Senhor. Muitas vezes eu me pego passando por algumas situações e eu falo, tá doendo, tá difícil, mas o Senhor é quem me guia. Tá acontecendo, mas é o Senhor que está fazendo. Porque eu vivo debaixo da mão de Deus, eu vivo debaixo de uma unção. E eu acredito que o Senhor está no controle de tudo. Nós precisamos acreditar que tudo que nos acontece, tudo que chega diante de nós é o controle do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Vão ser situações difíceis, momentos bons, momentos de alegria. E em todos eles nós precisamos sermos fortes e corajosos para permanecer firme, para não errarmos o nosso caminho, não errarmos os nossos pés. Porque nós precisamos ter força para tomar decisões, ter coragem para avançar, porque o Senhor ele vai nos sustentar. E eu creio que chegou um tempo novo para cada um de nós, amém? Talvez você não faz parte dessa igreja, mas chegou um tempo novo para você também. Eu creio que o Senhor não te trouxe aqui à toa para ouvir essa palavra, mas eu creio que algo precisa ser deixado para trás para podermos avançar. Se tem algo que tem tirado as nossas forças, se tem algo que tem nos prendido no passado, no dia anterior, eu creio que hoje é um tempo de sermos libertos do medo, sermos libertos do porvir, do futuro. Eu sou uma pessoa que tinha, falar com a voz profética, não sou mais, mas sou uma pessoa que tinha muito medo do que ia vir. Já recebi diversas palavras do Senhor falando comigo para não ter medo, porque eu sempre tive medo do que vai acontecer. A unção pastoral veio, o que vai ser agora? Sei lá.
Deus sabe. E muitas vezes nós nos pegamos em situações assim, temos medo de avançar, temos medo de viver situações, de às vezes obedecer a voz de Deus. Você já passou por essa situação de ter medo de obedecer a voz de Deus? Porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como vai ser. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos para obedecer, para sermos obedientes até quando não nos agrada, até quando vai machucar as nossas emoções, até quando vai mudar totalmente os nossos planos. Porque o Senhor, Ele faz essas coisas quando Ele vê que a gente está indo num caminho diferente do que Ele traçou para nós, Ele nos traz de volta para a rota. Quando Ele vê que estamos indo fora daquilo que é a vontade dEle, Ele nos traz de volta para a rota. E nós precisamos ser fortes e corajosos para aceitar as promessas de Deus em nossas vidas. O Senhor está aqui, amém? Da mesma forma que o Senhor esteve com Josué naquele tempo, Ele está comigo e Ele está com você. Da mesma forma que o Senhor encorajou Josué naquele dia, Ele encoraja a mim e a você nessa noite. Josué estava com uma grande responsabilidade, mas ele sabia que o Senhor o capacitaria. A gente vê outros profetas quando recebem uma direção de Deus falando, né? Por exemplo, Jeremias: ah, Senhor, sou tão jovem, ah, sou isso, sou gago, sou fraco, sou pequeno. Eu não vi aqui Josué questionando o Senhor em nenhum momento. Logo em seguida, o Senhor fala: levanta, dispõe-te, leva o povo a atravessar o Jordão. Aí nós temos até o 9, no versículo 10, ele organiza o povo, a Bíblia vai falar, no versículo 10: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai o povo, provede de vida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para entrar na terra que vos darei no Senhor. Josué não triscou com o Senhor: ah, Deus, o que vai ser agora? Deus sabe o que vai ser agora, queridos. Deus sabe o seu amanhã. Eu não sei o meu amanhã. A nossa vida é um sopro. Você está aqui agora, amanhã você pode não estar. Mas o que você viveu até agora? Você obedeceu no Senhor naquilo que Ele te ordenou até agora? Josué, ele não questionou a decisão do Senhor. Josué sabia quem estava chamando. E ele prontamente organizou tudo. A gente não vê nem resposta de Josué. Josué nem fala nada, na verdade. E eu acho incrível que Josué, ele sai de uma posição onde Moisés, ele falava face a face com Deus, e agora Josué estava falando com o Senhor estava falando diretamente com Josué. Quando o Senhor, ele quer te levar para algum lugar, Ele mesmo vai falar com você. E Ele está falando conosco nesses dias: ei, levanta e vamos atravessar o Jordão. Levanta, que existe um caminho a ser percorrido, não acabou aqui. As coisas acabaram de começar. Um ciclo se fechou, mas esse ciclo tem muita coisa para percorrer ainda. Tem muita coisa para ser vivida ainda. E o Senhor, o próprio Deus, se encaminhou, se direcionou a Josué. E ele não questionou a palavra de Deus, ele simplesmente levantou, tomou ação e foi fazendo. É tempo de nós pararmos de questionar as decisões que o Senhor toma diante das nossas vidas. Quantas vezes nós nos questionamos por que isso está acontecendo? Nós aprendemos com a bispa que não é porque, é para quê. Algum propósito o Senhor tem nas coisas. Algum propósito o Senhor tem naquilo que está te acontecendo, naquilo que está nos acontecendo. E não é por quê, mas é para quê. É porque Ele quer nos ensinar, é porque Ele quer nos tirar de um nível e nos levar para outro, é porque Ele quer nos aproximar da nossa promessa. A bispa sempre disse que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Você crê nisso? Eu oro todos os dias para Jesus voltar. Aproveitar enquanto eu sei que eu entro, podia voltar logo. Mas eu oro todos os dias: Senhor, em nome de Jesus, volta. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, a gente não sabe como vai ser as nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor irá voltar. E o que nós teremos para entregar diante dEle? Nós seremos fortes e corajosos para esperar a volta dEle, para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Existe uma promessa deliberada sobre as nossas vidas. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu sei que o Senhor já deliberou alguma coisa sobre a sua vida. Eu sei que projetos para a sua vida Ele tem, sonhos para você Ele tem. E quando é que nós vamos alcançar essas promessas, esses sonhos? Quando nós somos fortes e corajosos diante das situações. Quando nós não deixarmos que as circunstâncias nos abatam. Quando nós não deixarmos que as nossas emoções nos abatam. Quando nós não deixarmos mais que as nossas decisões sobrepõem
escravo do medo. Hoje você não é mais fraco, amém? Hoje você é forte, você é corajoso. Quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero que você coloque diante do Senhor seus medos. Quero que você coloque diante do Senhor aquilo que tem te desencorajado, tem te tornado fraco. Aquilo que tem te paralisado, te levado para trás. E aquilo que tem te impedido de avançar. Você vai fechar os seus olhos e vai declarar com voz profética esse hino que vai ser ministrado aqui. E vai declarar que você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo das suas emoções, você não é mais escravo da ansiedade, da depressão, da tristeza, do desânimo, mas você é liberto pelo Senhor para alcançar as promessas dele para você. Você é forte e corajoso porque a força do Senhor opera em você nessa noite. Então se coloque diante dele nessa noite e coloque diante dele os seus medos, os seus anseios, as suas tristezas, as suas ansiedades.
no rastro do meu celular, por favor. Glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né? Palavra vinda aos nossos corações diretamente de Deus. Obrigada, pastora Luciana, por ter deixado usada por Deus para nos falar. É isso mesmo. Iremos prosseguir, caminhar com coragem, com força. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer os visitantes. A Bruna, seja bem-vinda. Como faz assim, Bruna? Glória a Deus, está ali. Eu gostaria também de chamar aqui na frente, os aniversariantes dessa semana, a Eurete, a Rebeca, o Jair,